Fala pessoal, vamos assistir o que os comentaristas falaram sobre a vitória do Galo. Deixe seu like e se inscreva no canal. Falar sobre o Atlético, que também jogou hoje pela Libertadores, um jogo sem público, né? O Rosário Central ainda paga a punição por uma confusão que aconteceu no jogo contra o Peñarol, dentro de casa, né? Também por essa edição da Libertadores. Então hoje não tivemos público no jogo contra o Rosário Central. Fato é que o Atlético dominou completamente o jogo, né? Quase que a partida toda. O Rosário melhorou um pouquinho no segundo tempo. Mas, de novo, né, Mansur, Grafa, a gente vai mostrar os melhores momentos enquanto a gente comenta. Eu disse isso aqui na semana passada, o Galo cria muito, mas está com dificuldade em matar o jogo, né? Porque quando você cria chances e não faz os gols necessários para você ter uma vantagem considerável, o jogo está sempre aberto, né, Grafa? E foi o que aconteceu hoje, de novo, com o Galo, apesar de toda a superioridade que mostrou no jogo. Você abre margem pro adversário, mesmo não sendo tão qualificado quanto sua equipe, que no caso é o Atlético Mineiro, de buscar o resultado, ainda mais o Rosário jogando em casa, mesmo sabendo que o Galo é superior tecnicamente, coletivamente, individualmente. Se você não mata as oportunidades, e o Galo já passou por isso. Aquele jogo, o primeiro jogo da final contra o Cruzeiro, onde faz 2-0. Contra o próprio Rosário, Grafa, no jogo de Belo Horizonte, o Galo abriu 3-0 no primeiro tempo, eles depois fizeram 3-2 no segundo e por pouco não saiu um empate. O Galo ficou o fim do jogo aflito, se defendendo para não tomar um empate. O Atlético tem que ser mais incisivo, né? Tem que tentar matar o jogo com mais facilidade, conseguiu o gol no final. Foi superior, mas deu chance aí, ó, uma jogada aí do Campaz. Se o Rosário abre 1-0 nesse jogo aí, se fecha atrás, é difícil pro Atlético buscar depois. Mas o Atlético vive um grande momento, né? Depois da chegada do Milito, né? Os jogadores individualmente subiram de produção e, consequentemente, coletivamente também. É a melhor campanha até agora, né? 4 vitórias. Junto com o River, né? Até agora. 4 jogos e 4 vitórias. Já que o River estava empatando, né? Não sei se acabou. Empatou com o Nacional. O Nacional fez 2-2 em questão de minutos do final do jogo. Mas estava ganhando 2-0, tranquilo. 2-0, o Nacional fez um gol aos 32 e outro aos 34 do segundo tempo. 2 gols do Gonzalo Carneiro. Eu vi que estava 2-2, mas não Carneiro sei em São Paulo. Isso. Carneiro em São Paulo. Em São Paulo, isso. E então o Galo agora é o único time com 100% de aproveitamento, 4 jogos, 4 vitórias. Para mim, é a melhor campanha da fase de grupos. Aí, não sei se o Grafa concorda, tá aí o lance do Alisson. E o Vargas participando de novo, hein, Mansur? Finalizar, a bola cai no O Vargas foi ressuscitado no Galo, hein? Sim, porque se criou a questão dos contextos para os jogadores, né? Ele hoje... Ele perto de sair... Muitas vezes ele era usado como um ponta aberto, coisa que ele não é. Ele também não é um 9 para ser a única referência de área. De mobilidade, ele precisa ter como um segundo atacante. Isso. Normalmente tem o Paulinho. Ou tendo um companheiro para eles alternarem movimentação, ou então tendo uma referência para ele circular ao redor desse jogador. E acho que esse contexto está fazendo bem a ele. Agora, assim, eu estava vendo o jogo de hoje pensando como rapidamente o Galo subiu o sarrafo e a nossa régua para avaliar o Galo mudou, né? Porque, fora os 25 primeiros minutos, o restante do jogo, a minha sensação é um Atlético que, se em outros tempos a gente falou, o Atlético foi à Argentina, dominou o Rosário Central, ganhou o jogo de 1-0. Excelente. É isso. Mas eu olhava o jogo e dizia, não é o melhor Atlético que eu vi nas últimas semanas. Após os 25, os primeiros 25 ele dominou e criou chances boas de fazer Fez o goleiro trabalhar. Isso. Aos poucos, para mim, o Rosário Central mudou um pouco a maneira dele de defender, né? Tinha a linha de 4, 3 volantes à frente e mais os 3 atacantes muito preocupados em defender o centro do campo. Permitiam muito pouco que o Atlético trocasse passe por dentro, o Atlético ficava muito dependente do jogo por fora. E acho que foi por isso que no segundo tempo o Milito muda a característica do homem por fora pelo lado direito. O Scarpa é mais um jogador de receber numa posição para fazer o cruzamento, ou para fazer o último passe, ou para chutar. Ele buscou um jogador como o Alisson que tem esse drible, né? Que tem esse desequilíbrio como se ele fosse um ponta. E é através de uma jogada do Alisson, uma boa combinação dele com o Paulinho, que sai o gol do Atlético, mas era um Atlético já com dificuldade de ter chance clara para o tamanho do domínio. Era um volume muito grande o tempo todo. O Atlético pressiona muito bem, recupera rápido a bola, dava muito pouca chance ao Rosário. Era muito claro, olhando o jogo, quem era o melhor time em campo. Mas conforme o tempo foi passando, já não estava tão claro que o gol parecia que ia sair a qualquer momento, como em outros jogos do Galo, que ele vai produzindo volume e você sente que o time vai marcar a qualquer hora.
esse foi um jogo para mim um pouquinho abaixo. Agora, é uma formação que tem se repetido bastante, né? Com muita intensidade de jogo. Vai ter em algum momento, pode ser que o desgaste pese um pouco para esse time, mas eu continuo dizendo, ainda com toda essa mínima oscilação de rendimento hoje, não foi de resultado, mas um pouquinho de rendimento, é o melhor time do futebol brasileiro no momento. E ele tem repetido, Grafa, o time com... às vezes ele faz uma alteração na zaga, né? Ora com o Gemerson, ora com o Fux ou com o Batalha. Né? Então a zaga ali, ele tem alterado os 3 jogadores ali, tem rodado um pouco esses 3. Mas o restante da escalação tem sido mantido e ele tem conseguido bons resultados, inclusive recuperando jogadores, né? Porque o Scarpa cresce muito sob a produção dele, o Paulinho, o Idem. Agora o Vargas, né, que estava completamente escanteado no elenco, esteve a ponto de deixar o clube, né? Igor Gomes, quando entra bem no jogo. E o Vargas hoje tem 3 gols no Campeonato Brasileiro. Isso. Hoje participa de novo do gol do Galo, né? O cruzamento ele tenta dominar ali, a bola escapa um pouquinho. Acho que é um dos artilheiros do campeonato, né? É um dos artilheiros, está dividindo a artilharia hoje. Então ele está recuperando jogadores, o que é algo importante para um elenco grande já como o do Galo. E joga numa intensidade alta, né? Principalmente os primeiros minutos, do 25 minutos, 30 minutos do Atlético, é muito alta nos jogos que a gente vem acompanhando depois da chegada do Milito. Ele poupou o Hulk contra o Cuiabá. Contra o Cuiabá o Hulk nem viajou para Cuiabá, mas já jogou o próximo jogo. Ele mexe mais ali no setor defensivo, ele vai poupando, ele organizando mais, assim, jogadores mais rodados, mas vai chegar uma hora que ele vai ter que rodar, porque quarta e domingo, ele vai ter que rodar um pouco, senão a equipe não consegue manter essa intensidade, não. Mas, assim, eu tô com Por enquanto não deu nenhum sinal de diminuir a intensidade, né? É a melhor equipe brasileira nesse momento da temporada. A dúvida é onde chegará esse Atlético, né, Mansur? Porque ele tem muitas possibilidades, né? Ele está se mostrando... É claro que a gente fala sempre de recortes, né, da temporada. Né? Antes de começar o campeonato, o Galo não estava bem, não estava entre os favoritos daquele momento. A gente não apontava o Galo pelo que vinha desempenhando como um dos favoritos. Mas essas últimas semanas, esse trabalho do Milito o coloca na primeira prateleira de novo ali do futebol sul-americano, né, Marcelo? Chama atenção, assim, a rapidez com que algumas ideias foram absorvidas, porque o que o Milito propõe, especialmente a forma do time se organizar, ele é um praticante do chamado jogo de posição, do jogo posicional, em que os jogadores ocupam, são zonas do campo, precisam estar ocupadas, 2 jogadores sempre abrindo muito o campo, ele acredita demais em usar a largura toda do campo quando ele está atacando. E o Atlético fazia um tipo de futebol muito diferente disso, com o Filipão, sem entrar em julgamento, ser melhor ou ser pior. Agora, é curioso que muita gente diz, esse tipo de jogo não se aplica no Brasil, o jogador brasileiro não consegue se adequar a isso. Está aí o Atlético jogando esse futebol. O São Paulo, por vezes, tem momentos em que atua assim. O Palmeiras, quando ataca, é um time também bastante posicional. Então, não é uma questão, a questão é da aplicação e da execução. E o que é impressionante é como rapidamente isso foi absorvido pelos jogadores do Atlético. E com maneiras diferentes de jogar, né? Por exemplo, o Galo joga com 2 canhotos nas pontas, né? É verdade. O Arana de um lado e o Scarpa do outro. Então você pode montar esse jeito de jogar, esse esquema, com jogadores abertos, com características bastante distintas, né? Vamos ouvir as entrevistas coletivas. O técnico Gabriel Milito e também o atacante Paulinho falaram depois de mais uma vitória do Galo na Libertadores. El partido no era un partido sencillo porque Rosario Central es un equipo que pasa de defender a atacar muy bien y muchas veces es muy difícil controlar los contragolpes. Sabíamos que a lo mejor no iban a dar la bola y un poco ceder hacia atrás para defender un poco más replegado y atacar a los espacios grandes, ciudad de Campas, de Malcorra. Y teníamos que tener mucha seguridad en la circulación de la pelota. Creo que por el momento lo hicimos muy bien. Hemos sufrido algunas pérdidas con alguna amenaza de contraataque, pero lo controlamos muy bien con Sarabia, con Bataglia, con Fuchs, con los 2 contenciones, tanto Otavio como Alan Franco. Creo que el triunfo es merecido por lo que propuso el equipo, por las ocasiones de gol que tuvimos.
ante un rival que es un muy buen equipo. No es tan fácil generar situaciones, pero sí siento que tuvimos un buen control del juego. La realidad es que tuvimos la oportunidad de ganar los 4 partidos. Ahora esto no termina acá, hay que seguir. Es muy bueno el arranque, pero no terminó. Hay que seguir. Quiero aprovechar al máximo y disfrutar mucho de los jugadores, del club, que es un club extraordinario, top. Y un poco acepté la propuesta soñando esto. Vamos bien, pero como digo siempre a ellos, ¿no? El fútbol es muy dinámico y tenemos que agarrarnos las cosas buenas, pero no podemos perder la humildad. Y ese dominio del ego, ¿no? Es la dinámica del fútbol. Nosotros no queremos caer en esa trampa. Vamos bien, pero seguiremos con humildad. Si es posible, mejorando aspectos que tenemos que mejorar. Pero sí es verdad que en este mes y medio que llevo trabajando en Atlético estoy realmente muy contento y muy feliz. É uma jogada muito boa, uma jogada muito bonita ali. A gente sabe da característica do Alisson, um jogador muito agudo, um jogador que sempre busca, claro, se desvencilhar do marcador, seja com passe, seja com uma tabela ou com drible. E a gente conseguiu fazer uma bela jogada ali e terminar no gol, né, que foi o mais importante para nós. Ouvimos Paulinho e também Milito, aparentemente bastante satisfeito com o que o time dele tem produzido, né, desde que ele assumiu. Ele realçou o quanto não é fácil jogar lá contra o Rosário, embora hoje não tenha visto a presença da torcida, né, que é sempre um ingrediente diferente, mas o Galo já se classifica com esse resultado de hoje, né, antecipadamente. O Galo já está nas oitavas de final. Agora é tentar ser o primeiro da classificação geral, porque dá uma vantagem importante, né, para a sequência do campeonato, de você decidir as partidas eliminatórias sempre em casa, né, Grafa? É verdade, né? Com esse empate do River, né? Também, né? Já é um plus a mais aí para o Atlético buscar essa classificação para poder decidir até a final, né? Se conseguir chegar até as semifinais e decidir em casa. É importante para o Galo. Acho que o Milito colocou bem. Eu vi a entrevista dele pós-jogo na semana passada, e ele falando como os jogadores assimilaram bem, né, a metodologia dele, o trabalho dele, a intensidade que ele quer. E ele ratificou que o sucesso do Atlético deve muito a esse desempenho dos jogadores e ao entendimento deles da maneira de se portar em campo e para poderem atuarem bem o Atlético vencer. Só um detalhe, o Bolívar tem 100%. É verdade. Mas em 3 jogos. Em 3 né? jogos. 3 jogos e 3 4 vitórias. jogos só o Galo. Pode chegar amanhã a 4 vitórias em 4 jogos. É o único, mas o Milionários. Mas é o único na outro Colômbia. que tem, é verdade, que tem essa 100%. possibilidade. Quem pode chegar a 12 é o Bolívar. Como sempre bem lembrado, Mansur,